Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vini de novo e nessa aula vamos falar sobre os anestésicos locais e vasoconstritores. Essa aula é super importante, já que para quase todos os procedimentos que nós vamos realizar no paciente nós precisamos de anestesia. E para que possa ser realizada a técnica anestésica, nós também precisamos conhecer os princípios e conceitos de cada anestésico para nós optarmos por qual anestésico e qual vasoconstritor vamos utilizar para cada paciente. Explicar qual anestésico escolher e cálculo de dose máxima. Nós vamos primeiro conversar um pouco sobre as composições básicas dos anestésicos locais e dos vasoconstritores. Primeiramente, o que são anestésicos locais? São fármacos que suprimem a condução do estímulo nervoso de forma reversível, promovendo a insensibilidade de uma determinada região do corpo. E para que isso ocorra, nós precisamos lembrar lá da fisiologia. Como que é o mecanismo de ação do anestésico local? Por exemplo, o anestésico local, na forma não ionizada, como pode se ver nesta imagem aqui, olha, AL, anestésico local, ele atravessa a membrana fosfolipídica dessa membrana plasmática celular. Ele consegue atravessar, porque ele não é ionizado. Então ele consegue atravessar essa membrana, também vamos falar mais para frente, mas também tem muita importância a sua porção lipofílica. E ao atravessar essa membrana, por dentro dessa membrana plasmática, ele irá bloquear, aqui nesta região delimitada em branco, está o canal de sódio. Então esse anestésico local, em vermelho, ele irá bloquear a saída do canal de sódio. Ele irá bloquear este canal de sódio, impossibilitando a entrada de íon sódio dentro da célula. Este íon sódio, nós lembrando lá de fisiologia, é muito importante, olhem aqui a troca, né? A entrada e saída, né? Não somente o sódio, mas o potássio também. Vai fazer com que bloqueie a propagação dos potenciais de ação. Este fluxo de íon sódio e potássio, por exemplo, eles geram o que nós chamamos de potencial de ação. Ou seja, eles despolarizam a célula. Polariza e despolariza, vai fazendo esse jogo de polarização e despolarização com este fluxo de íon sódio e potássio, gerando o quê? Um potencial de ação. Deflagrando este potencial de ação que irá gerar o estímulo nervoso doloroso. Então o paciente vai sentir dor a partir disso. Agora, bloqueando a entrada de íon sódio nos canais de sódio, não vai ocorrer esse potencial de ação, não será deflagrado. Consequentemente, o paciente não sentirá dor neste momento no qual o anestésico local está bloqueando, mas esse anestésico local não vai ficar para sempre bloqueando. Por isso, o paciente volta a sentir dor mais para frente, por isso que é reversível. Agora vamos falar um pouco sobre as características específicas dos anestésicos, começando sobre a configuração química. Os anestésicos locais, eles apresentam 3 porções bem definidas de estrutura. Nós temos aqui, eu coloquei em 3 cores para ficar mais fácil de observar. Em vermelho nós temos a porção hidrofílica, ou seja, a porção hidrofílica é aquela responsável por permitir a injeção do anestésico nos tecidos. E em verde nós temos a porção lipofílica, observem aqui. Já esta porção lipofílica, ela é responsável pela difusão do anestésico através da bainha nervosa. Ou seja, isso que a gente falou lá atrás, do anestésico bloquear os canais de sódio e realmente fazer sua função de anestesia, é devido a essa porção lipofílica. Porque lipo, gordura, fílica, atração. Então ele vai se atrair por gordura. Ele consegue passar pela camada de gordura da membrana plasmática. Mas, para que essas duas porções extremas sejam unidas, existe uma segunda porção chamada de cadeia intermediária, ou seja, é uma cadeia intermediária. Ela está intermediando a porção hidrofílica com a porção lipofílica, juntando ambas. É basicamente a configuração química de um anestésico local, seja ele éster ou amida, que é o que vamos falar agora na estrutura química do anestésico local. Pode ser dividido basicamente em duas, os ésteres e as amidas. Os ésteres foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados, sendo seu precursor a cocaína. Olha só que interessante, né? Mas além da cocaína, também tem a procaína, a cloroprocaína, tetracaína e a benzocaína, que é o único que ainda está em uso odontológico atualmente. Ele é utilizado na forma de anestésico tópico, em forma de pomada ou gel.
Anestésico tópico é aquele anestésico que a gente passa topicamente, ou seja, na mucosa do paciente para anestesiar somente região de mucosa, uma anestesia bem superficial. Pode ser utilizado antes de realizar uma punção anestésica, para o paciente sentir um pouco menos a punção da agulha, a entrada da agulha. Mas em 1948 foi descoberta as amidas, a partir da síntese da famosa lidocaína, que foi um sucesso, graças à menor capacidade de gerar reações alérgicas, comparada ao éster. Por isso que os ésteres foram praticamente abolidos, raramente são utilizados, porque as amidas mostrou muito melhor em relação aos ésteres, além de gerar menor capacidade de reação alérgica. Falamos da lidocaína. Além deste padrão de amida de anestésico, nós temos a mepivacaína, prilocaína, articaína, bupivacaína, ropivacaína e titocaína. Bem, já que nós falamos sobre as composições básicas, as configurações químicas dos anestésicos, vamos falar especificamente de cada anestésico, começando com o padrão utilizado no mundo inteiro, é o mais utilizado. Pode ser que seja ultrapassado pela articaína no futuro, mas por enquanto é o mais utilizado, que é a lidocaína. Ele é considerado um padrão do grupo. O seu início de ação, ou seja, o tempo de latência anestésica, é entre 2 a 4 minutos. Tem uma alta potência vasodilatadora, como todos os anestésicos locais na sua grande maioria, e quando associado a um vasoconstritor, geralmente a epinefrina, que vamos falar mais para frente, proporciona uma anestesia pulpar em torno de 40 a 60 minutos, e em tecidos moles pode variar de 3 a 5 horas de anestesia. A sua metabolização é no fígado, sua excreção nos rins e a sua meia-vida plasmática é de 1,6 horas. Ou seja, a cada 1,6 horas, quase 2 horas, a concentração deste anestésico local cai pela metade e vai fazendo assim até ser totalmente excretado pelos rins. Vamos seguir agora com a mepivacaína. A mepivacaína tem uma potência anestésica similar à da lidocaína. Já o seu início de ação anestésica é um pouquinho mais rápido, geralmente de 1,5 minuto a 2 minutos. Ela tem uma discreta ação vasodilatadora, por isso, quando ela é empregada na forma pura, ou seja, sem vasoconstritor, aproximadamente na concentração de 3%, ela pode promover a anestesia pulpar mais duradoura do que a lidocaína, porque a lidocaína, sem epinefrina, sem um vasoconstritor, não tem uma boa duração anestésica. Ela precisa de um vasoconstritor devido à sua grande capacidade vasodilatadora. Já a mepivacaína não. Ela pode ser utilizada sem vaso. Mepivacaína sem vaso 3%. Em alguns casos específicos que vamos ver mais para frente nas próximas aulas. Ela também é metabolizada no fígado e eliminada pelos rins. Já a sua meia-vida plasmática é um pouco mais elevada. É uma meia-vida plasmática de 1,9 horas, praticamente 2 horas. E também apresenta uma toxicidade semelhante à da lidocaína. Seguimos falando sobre agora a prilocaína. A prilocaína tem uma potência anestésica similar também com a da lidocaína. A sua ação anestésica tem início por volta de 2 a 4 minutos também, e ela também pode ser utilizada sem vasoconstritor, devido à sua baixa atividade vasodilatadora. É metade, 50% menor do que da lidocaína. Então, pode ser utilizado prilocaína 4%, ou seja, ela está na forma pura, sem um vasoconstritor. Só que aqui no Brasil não é comercializada. É somente em países como Estados Unidos e Canadá. Vamos falar bastante de prilocaína nas próximas aulas, quando formos falar sobre cuidados que devemos ter ao anestesiar certos pacientes. Beleza? Apesar dela ser menos tóxica do que a lidocaína e a mepivacaína, temos que ter cuidado, pois em caso de sobredosagem, ela produz um aumento de metemoglobina no sangue, um caso conhecido como metemoglobinemia. Então, devemos ter cuidado em anestesiar certos tipos de paciente, conversar mais à frente sobre isso, mas temos que ficar atentos em relação à prilocaína com a metemoglobinemia. Seguindo para a articaína, este famoso anestésico é recente e tem um alto potencial de substituir a lidocaína. Ela tem uma potência de 1,5 vezes maior do que a da lidocaína, tem um rápido início de ação anestésico em torno de 1 a 2 minutos,
ela se difunde muito bem nos tecidos, possui baixa lipossolubilidade e alta taxa de ligação proteica, ou seja, é um ótimo anestésico. Ela também é metabolizada no fígado, mas aqui está um grande diferencial dela. Ela é também muito metabolizada no plasma sanguíneo, ou seja, a sua biotransformação começa no plasma. E a sua meia-vida plasmática é mais curta do que os anestésicos, em torno de 40 minutos. Ou seja, além dela ser metabolizada no plasma, ela ainda por cima apresenta uma excreção mais rápida pelos rins. Então, isso abaixa demais a sua toxicidade. Ela é um anestésico muito seguro. Por isso, ela é classificada como um anestésico de escolha para uso rotineiro em adultos idosos, pacientes portadores de disfunção hepática. E tem muito potencial para, no futuro, substituir o uso de lidocaína. Porém, existe um defeito. Existem estudos mostrando que o uso da articaína em técnicas de bloqueio promoveu um aumento na chance de ocorrer parestesia, ou seja, o paciente perdeu a sensibilidade do local, não de forma reversível como nós queremos com o anestésico, mas de forma permanente. Então é algo muito sério. Algo que pode ser feito tratamentos longos, onde pode-se melhorar o caso, mas é muito difícil. Pode ser algo que fique para o resto da vida do paciente. Então, devido à sua alta concentração de 4%, articaína 4%, ela pode promover, às vezes, parestesia. Tem um estudo mostrando isso. Mas ainda existe muito estudo sobre a articaína. É um anestésico relativamente recente. Então, temos muito que falar mais para frente de articaína. Mas mesmo com este problema, ela é um ótimo anestésico com um grande potencial. Seguimos agora para o último anestésico local das amidas, a bupivacaína. A bupivacaína não é muito utilizada numa clínica rotineiramente, porque ela é um anestésico muito potente, é 4 vezes mais do que a lidocaína. É um anestésico utilizado mais em casos de cirurgias muito extensas, demora muito tempo. Para não aplicar tantas anestesias no paciente, utiliza-se uma anestesia mais longa, mais prolongada, duradoura de bupivacaína. Além disso, por ser mais potente, ela também é mais cardiotóxica. Por isso que ela é utilizada na concentração de 0,5%, a menor concentração dos anestésicos locais, devido à sua alta potência e alta toxicidade também. Também não é muito utilizada em técnicas devido à sua alta latência, ou seja, o tempo que demora para pegar a anestesia, entre aspas, varia de 10 a 15 minutos para começar a anestesia. Ela também é metabolizada no fígado e secretada pelos rins. O diferencial deste anestésico é na duração da ação anestésica. Ela pode promover uma anestesia pulpar de até 4 horas e uma anestesia de tecidos moles de até 12 horas, ou seja, é bastante coisa mesmo. Mas deve-se atentar à sua toxicidade, já que também a sua meia-vida plasmática é de quase 3 horas, para cair pela metade a sua concentração. Ou seja, é um anestésico que deve ser planejado muito cautelosamente a ser usado. Falamos dos anestésicos locais, agora vamos falar sobre os vasoconstritores. Ou seja, eles têm a função de contrair os vasos sanguíneos. Com isso, eles ajudam os anestésicos locais. Pois como os anestésicos locais são muito vasodilatadores, acontece que vão se difundir rapidamente, vão rapidamente para a corrente sanguínea e o efeito não vai ser duradouro. Vai acabar rapidamente, vai necessitar de mais uma aplicação. E com isso eleva o risco de toxicidade. Por esse motivo, a associação de vasoconstritores aos sais anestésicos produz uma interação farmacológica desejável. Ou seja, a ação vasoconstritora faz com que o anestésico fique por mais tempo em contato com as fibras nervosas, já que o vaso está comprimido, vai ser absorvido de forma mais lenta e gradual. Com isso, prolonga a duração da anestesia. E além disso também, muito importante, reduz o risco de toxicidade sistêmica, pois como vai de forma gradual e lenta, diminui a velocidade com que ele é absorvido pela corrente sanguínea e também diminui a quantidade necessária de anestésico para se anestesiar a região em um procedimento cirúrgico, como por exemplo um procedimento que demore 2 horas. Se o anestésico durasse somente 20 minutos, imagine a quantidade de anestésico que seria necessário. Então, esse vasoconstritor é muito importante para a anestesia.
essa vasoconstrição. E além disso, também tem a função de hemostasia, ou seja, controle do sangramento, redução do sangramento do paciente, já que ele também, por ser vasoconstritor, reduz o fluxo sanguíneo e causa isquemia na região. Certo? Agora que já falamos das propriedades gerais de vasoconstritor, vamos falar especificamente de cada vasoconstritor mais utilizado na odontologia. Começando com o mais utilizado, que é a epinefrina, ou também chamado de adrenalina. Ele é o mais utilizado em todo o mundo, geralmente mais utilizado na concentração de epinefrina 1 para 100 mil, e é o mais adequado para se utilizar para a maioria dos pacientes. A epinefrina vai atuar na estimulação dos receptores alfa-1 ao ser absorvida para a corrente sanguínea. E dependendo do volume injetado, também vai interagir com os receptores beta-1 do coração. Ou seja, esses receptores beta-1 do coração são responsáveis por aumentar a frequência cardíaca, a força de contração e o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pelo coração. Ou seja, também vai aumentar a taquicardia e a frequência cardíaca. E também atua em beta-2, é super importante atuar em beta-2, pois atuando-se em beta-2, promove dilatação dos vasos sanguíneos da musculatura esquelética e com isso auxilia no controle dessa pressão, tornando a anestesia equilibrada e segura. Nós vamos falar mais para frente sobre cuidados que devemos ter na hora de anestesia, mas adiantando, temos que ter cuidado em pacientes que têm doença cardíaca, principalmente angina de peito ou história de infarto do miocárdio, já que este anestésico vai atuar nos receptores beta do coração. As concentrações deste anestésico que temos no Brasil são epinefrina 1 para 50 mil, 1 para 100 mil e 1 para 200 mil. A 1 para 50 mil, na verdade, está sendo abolida do mercado, já que ela é muito mais concentrada do que a 1 para 100 mil e a 1 para 200 mil. E com isso, a maioria dos casos que ocorrem acidentes em consultório é utilizando essa concentração de 1 para 50 mil. A mais utilizada é a 1 para 100 mil. Seguindo, temos a norepinefrina. Norepinefrina atua nos receptores alfa e beta também, mas o predomínio é 90% em alfa e não atua em beta-2. Isso aumenta a sua toxicidade em relação à adrenalina, em relação à epinefrina. Por isso, além dela ter 25% da potência vasoconstritora da epinefrina, ou seja, ela ser bem menos potente do que a epinefrina, ela é uma das maiores causas de acidentes em consultório com anestésicos locais, devido a essa atuação somente em alfa e não ter atuação em beta-2 para equilibrar. E por isso o seu uso está cada vez mais abolido na odontologia. Temos também a felipressina, que é um análogo sintético da vasopressina, o hormônio antidiurético, o ADH. Ela atua nos receptores V1 da vasopressina, presente no músculo liso da parede dos vasos sanguíneos. Ou seja, ela não atua em alfa e em beta, é nos receptores V1. Por esse motivo, ela tem um valor mínimo no controle da hemostasia, o que explica o maior sangramento observado durante os procedimentos cirúrgicos. Ou seja, este vasoconstritor não é uma opção em caso de cirurgias extensas, já que não vai auxiliar na hemostasia. Seguimos para a corbadrina, ou também chamada de levonortefrina. Ela atua por meio de estimulação direta de receptores alfa e um pouco de beta. 75% em alfa e 25% em beta. E ela é bem mais fraca. Ela tem somente 15% da ação vasopressora da epinefrina e também não tem nenhuma vantagem sobre ela. Por fim, vamos falar da fenilefrina. Praticamente a fenilefrina somente atua em alfa. Exerce pouca ou quase nenhuma ação em receptores beta. Ela é bem mais fraca em relação à epinefrina, apenas 5% de potência vasoconstritora. Mesmo assim, na sua concentração de 1 para 2.500, ela pode promover também uma vasoconstrição com uma duração mais prolongada, mas não tem nenhuma vantagem também em relação ao padrão, que é a epinefrina. Bem, para finalizar, nós já falamos sobre os anestésicos locais e sobre os vasoconstritores. Agora vamos só citar outros componentes que também estão presentes na solução anestésica, além desses dois componentes. Nós temos também o bisulfito de sódio, o qual a principal função dele é impedir a degradação do anestésico local quando tem contato com oxigênio. Temos o metilparabeno. Na verdade, esse metilparabeno existem muitas soluções que não existe mais.
tá? Ele está sendo banido, mas é um bacteriostático. Temos o cloreto de sódio, né? O famoso NaCl, e por fim temos a água bidestilada, que serve como veículo, ou seja, serve para todos esses princípios ativos estarem em uma solução. Com isso nós finalizamos estes conceitos básicos de anestésicos locais e vasoconstritores. Numa próxima aula vamos falar sobre dose máxima dos anestésicos locais. E depois dessa aula de dose máxima nós vamos falar especificamente sobre cuidados que devemos ter e escolha de anestésico para cada paciente, dependendo a condição sistêmica que o mesmo apresenta, tá bom? Então foi isso, galera. Peço que se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou escrevam também lá na nossa página no Insta, Odonto Channel, beleza? No mais é isso, espero que tenham compreendido os princípios básicos e que isso facilite o estudo de vocês. Muito obrigado por terem assistido. Se inscrevam no canal para mais aulas e eu vejo vocês numa próxima aula. Valeu, galera! Até mais!